Paz do Senhor, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Passando aqui para desejar para todos vocês um dia muito abençoado por Deus. Estarei deixando uma palavra de fé para a sua vida, que se encontra no livro de Tiago, capítulo 3. O título nos diz assim: o domínio da língua. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que, sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede qual grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Glória a Deus, aleluia. Hoje estarei falando sobre o domínio da nossa língua. Nós precisamos dominar as nossas palavras. O domínio vem um dos frutos do Espírito Santo, o domínio próprio. Para que nós possamos dominar a nossa língua, as nossas palavras, nós precisamos ter o quê? Domínio próprio. Porque muitas vezes nós amaldiçoamos as pessoas sem perceber. Quantas e quantas pessoas amaldiçoam uma pessoa que ama? Eu vou dar exemplo de uma mãe, de um pai, que muitas vezes o filho está ali, às vezes faz alguma arte, a mãe fala alguma palavra, o pai fala alguma palavra, lança alguma palavra, fala: minha filha, você não vale nada. Meu filho, você não vale nada. Desculpa o que eu vou falar, às vezes fala: você é uma vagabunda. Desculpa a expressão, é um vagabundo. E quando cresce, a pessoa começa a ir por caminhos tortuosos. E muitas vezes a mãe e o pai não entendem. Nossa, eu dei uma boa criação para o meu filho. Mas lá na infância, essa mãe ou esse pai lançou uma palavra de maldição sobre o filho. E muitas vezes não entende o porquê das atitudes e dos caminhos tortuosos que esse filho tomou. Então, quando nós falamos algo, as nossas palavras, ela tem poder. Nós falamos e aquilo está sendo o quê? Uma semente. Aquilo vai acontecer na vida da pessoa. Muitas vezes, nós falamos algo sem pensar.
aquilo que vem na nossa mente. Nós precisamos também aprender a dominar a nossa mente. Porque quando a nossa mente ela está conturbada, a nossa mente ela está turbada, turbar vem de perturbar. Muitas vezes nós acabamos deixando nos levar por aqueles pensamentos negativos, pensamentos que vai só nos prejudicar. Então, nós precisamos aprender a ter o quê? Pedir a Deus domínio próprio. Quando nós tivermos domínio próprio, nós vamos conseguir dominar a nossa língua, nós vamos conseguir dominar a nossa mente. Quantas e quantas pessoas estão depressivas, estão com síndrome do pânico, estão com espírito de loucura por causa de quê? Da mente. A nossa mente é um campo de batalha. Se nós deixarmos os pensamentos, que muitas vezes o inimigo, ele implanta coisas negativas na nossa mente. Por isso que nós precisamos ter a mente de Cristo, pensar somente coisas boas. Porque o pensamento negativo também, ele atrai. Se você ficar pensando, vou fazer algo e começar a pensar, a mentalizar que aquilo não vai dar certo, você pode ter na certeza que não vai dar certo. Porque a sua mente vai captar aquilo e vai levar para o seu subconsciente, para o seu intelecto. Aí você já, por mais que você vai tentar fazer algo, mas a sua mente vai estar comandando que vai dar errado. E vai acabar dando errado. Então, aprenda, peça a Deus para te dar domínio próprio. Quantas e quantas coisas ruins já aconteceram na sua vida por causa de pensamentos negativos, palavras que você lançou sem pensar. E muitas vezes nós machucamos as pessoas que nós amamos com as nossas palavras. As nossas palavras são flechas agudas que machucam, destrói. Quantos e quantos relacionamentos estão destruídos por causa de uma palavra mal dita, ou seja, mal falada. Uma palavra errada, uma palavra que você falou, feriu aquela pessoa. Vocês já viram aquele ditado? Quem bate, esquece. Mas quem apanha, se ela não tiver o Espírito Santo, ela nunca vai esquecer. Porque uma pessoa que ela é ferida, quando ela tem o Espírito Santo, ela pede o Espírito Santo para limpar o coração dela. Para tirar toda a raiz de amargura. Porque se a pessoa que ela foi ferida, se ela não pedir ajuda para o Espírito Santo para tirar aquela raiz de amargura que está no coração dela, essa raiz de amargura vai virar o quê? Uma mágoa. Vocês sabiam que a mágoa, ela vira câncer? É verdade. A pessoa que ela guarda mágoa dentro de si, aquilo mexe com tudo dentro dela. E aquilo ali pode virar um câncer. Por isso que nós não podemos deixar nenhuma raiz de amargura dentro de nós. Então vamos tomar cuidado com as nossas palavras, com a nossa língua. Aqui o versículo 9 nos diz assim: com ela nós bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Então, da nossa boca tem que proceder só bênçãos. Nós precisamos profetizar coisas boas.
Porque aquilo que você fala, acontece. Que seja bom, que seja ruim. Não tem pessoas que elas estão depressivas, aí o inimigo começa a maquinar na mente dela. Maquina, e ela dá espaço para o inimigo maquinar na mente dela. Aí o inimigo começa a falar na mente dela, não basta na sua vida, tira a sua vida. Você vai acabar com esse problema. Aí ela começa a acreditar nas mentiras de Satanás. Aí, de acordo com que ela vai alimentando aquela mentira, o inimigo ele vai lançando mais setas inflamadas, dardos inflamados. Aí, quando ela dá espaço, porque o inimigo ele não conhece os nossos pensamentos, ele não tem esse poder. Quem conhece é só Deus. Mas de acordo com aquilo que você fala, o inimigo sabe se aquela seta que ele lançou na sua vida, se ela está prosperando ou não. Aí se você fala algo, aí o inimigo vai começar a investir mais forte na sua vida. Falou uma vez, você deu espaço para ele continuar falando, ele vai falando. Aí daí a pouco você já está em concílio com o inimigo. Você fala, é verdade. Eu vou dar um basta na minha vida para acabar com tudo isso. Aí você vai lá e tira a sua vida e você perde a salvação da sua alma. Não permita que o inimigo maquine na sua mente. A sua mente é de Deus. Não permita. Porque se você der espaço para o inimigo maquinar na sua mente, ele vai dominar a sua mente. Aí você só vai fazer aquilo que ele estiver falando na sua mente. Por isso que nós temos que pedir todos os dias, Espírito Santo, unge os meus ouvidos espirituais, para que eles possam estar sensíveis para ouvir a tua voz. E assim nós vamos ouvir a voz de Deus. Então, a partir de hoje, seja um profeta na sua vida. Profetize somente coisas boas. Quando você acordar, a primeira coisa que você precisa fazer é falar com Deus. Ler a Bíblia. Comece o seu dia falando com Deus e já profetiza um dia abençoado. Por mais que você esteja enfrentando uma situação que aos olhos humanos não tenha mais jeito, mas nós sabemos que nós servimos o Deus do impossível. Já profetiza, fala assim, hoje o meu dia será uma bênção. Por mais que você está vendo tudo ao contrário, profetiza coisas boas, porque se você acordar e falar, hoje é mais um dia, hoje o meu dia vai ser assim, vai ser assado, aí seu dia vai ser ruim. Do jeito que você falar, vai ser o seu dia. Então comece a profetizar, a falar coisas boas e abençoar as pessoas. Porque quando você lança uma palavra de maldição numa pessoa, aquela pessoa que recebeu aquela palavra, vai acontecer coisa ruim com ela, mas vai acontecer também com a pessoa que está lançando, porque está sendo como se fosse uma torneira. Da torneira não sai água. Então, quando você abre a torneira, não sai água. Então, está saindo de você aquela palavra de maldição, lançando contra a vida da pessoa. Então, você também será amaldiçoado. É porque tudo aquilo que a gente planta, como eu já disse antes, a gente colhe. Então, vamos cultivar, a paciência e vamos pedir a Deus para dominar a nossa língua. E quando nós pedimos ajuda para Deus, Ele nos dá domínio próprio. Aí, nós não vamos falar palavras que muitas vezes vai ferir, vai machucar o nosso próximo. E não se esqueça que a língua, ela mata. Então, precisamos tomar muito cuidado com as nossas palavras. Amém? Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida,
a sua casa e a sua família. Tenha um dia totalmente abençoado por Deus. Ô glória!